vídeo do Palhaço Nossa Alegria e hoje o nosso vídeo é diferente. Estamos com um convidado especial, o Sargento Rigleuso. É um prazer estar no Doce Alegria Show. E hoje o nosso Sargento Rigleuso vem falar do autismo, que é o mês da conscientização do autista. E autismo, gente, não é doença, é uma condição. E hoje ele vem explicar para nós sobre o autismo. Sargento Rigleuso, a palavra está contigo. Ótimo. Nesse mês a gente comemora essa questão do mês de conscientização sobre o autismo, né? E a sociedade tem percebido que cada vez mais deve-se investir mais nas políticas públicas voltadas para defender o direito do autista e fazer o tratamento médico e psicológico necessário. Sim. Então, o que acontece? Eu vou falar um dado para você, que mais ou menos em 2013, 2014, foi feita uma pesquisa no mundo que cada 4 crianças que estavam nascendo no mundo, um era autista. Nossa. E aí essa pesquisa demonstrou que a previsão é que em 2030, a cada 4 serão 3. Serão 3. 75% da população mundial que vai nascer serão autistas. E a gente pergunta, o que os governos estão prevendo para isso? Como é que vai atender esse público, né? Por isso que a gente fala das políticas voltadas para o movimento autista, né? Que cada vez mais cresce e cresce. E como você falou a respeito da conscientização, e o autismo não é uma doença como as pessoas pensam, né? Não é. É uma condição. E nesse mês a gente fala, o nosso tema é o quê? É mais informação e menos preconceito. E a gente tem percebido que, apesar das pessoas escutar que não é doença, porque assim, eu trabalhei na parte de animação com as crianças. E na parte de animação tinha muitas crianças autistas. Então eu percebi que ela não gostava muito de barulho. E eu sempre fui barulhento. Então eu percebi. Então quando eu chegava numa festa que tinha criança que não gostava de barulho, um autista, eu diminuía o meu barulho. Aí eu percebi que não era a criança que tinha que se adaptar ao palhaço. O palhaço que teve que se adaptar à criança. Hoje os profissionais cada vez mais têm procurado se adaptar à questão do autismo. Eu já conheço, por exemplo, dentistas que estão se especializando em trabalhar com criança autista, cabeleireiros que estão trabalhando com criança autista, e professor de educação física para mostrar a questão da inclusão, né? Então os profissionais cada vez mais estão se capacitando nessa área porque é uma tendência, vai acontecer e todo mundo tem que se adaptar a essa realidade. Você passou por várias situações onde tinha as festas com crianças autistas, né? E para você compreender que a criança, por exemplo, não gostava do barulho, eu acredito que você foi perceber mais depois de várias festas. Bem depois, né? Porque na minha época não tinha tanto a mídia, né? Não tinha tanto falando sobre o autismo, né? Então a gente praticamente, na minha época, não entendia muito bem. Mas eu comecei a perceber, porque eu fazia barulho, a criança saía chorando, né? Saía. Então eu percebi que era o meu barulho. Então eu procurei, quando eu via que tinha, eu já era menos barulhento. Exato. Você percebeu. Eu fui numa escola, por exemplo, e eu vi uma criança que ela saiu desesperada. E depois a gente percebeu que foi por causa do barulho que estava sendo desenvolvido em sala de aula. Olha aí. E aí é que você tem que ser sensível para entender como funciona a cabeça de um autista. Porque o olhar dele é totalmente diferente, né? Tudo é totalmente diferente, mas a maioria deles são crianças extremamente carinhosas. Mas aí você vê os sinais que demonstram o autismo, a forma que eles pensam, a forma que eles aprendem é totalmente diferente da nossa. Eu sei que está melhorando, não está bom, né? Sobre os governantes, com função a parte dos autistas. O que o senhor acha que precisa urgente para condições para facilitar a vida de um autista? Investimentos. Investimentos são necessários. Não tem como você, por exemplo, colocar um professor sem condições para acompanhar uma criança autista em sala de aula. Praticamente não é inclusão. É você jogar lá a criança lá e não fazer parte do ensino. Não tem como fazer isso. Porque precisa de terapeuta, precisa de... todo o aparelhato. Psicólogo, as terapias ocupacionais. Porque eu vi dizer que tem autista que tem problema de locomoção, né? Então já precisa de uma fisioterapia. Tem criança, por exemplo, lá autista, que um dos sinais que a maioria desenvolve é andar na ponta dos pés. Andar na ponta dos pés. Você imagina uma criança comum, ela não faz isso, ela anda com os pés plantados no chão. E o autista não, ele anda com as pontas dos pés. Então nossos governantes têm que olhar com um olhar diferente, né? Tipo, investir. Tem que investir. A matemática que eu apresentei, os dados que eu apresentei para você, por exemplo, aí, é que vai ser uma tendência mundial acontecer isso. Então tem que se preparar.
Antes não era tão divulgado, antes não tinha informação, antes não tinha internet, mas se você pensar bem, você pode ter tido um parente que tinha autismo anos atrás, E não que sabia, era né? taxado como abestado, como Como lerdo, doido. como doido. Eu acho que eu tenho um pouquinho de autismo. As pessoas, há muitos, até da minha própria família, dizem que eu sou doido. Mas ninguém me leva no médico, então nunca vamos saber, né? Não vai Eu saber, falei né? pra gente, me leva no médico, que é pra me ganhar um salário. Mas ninguém me leva. Porque se eu chegar no médico, eu sou doido, ele vai dizer, você é doido e abestado. Mas se alguém me levar, as coisas arrumam, né? E aí, a tendência é o autismo. Então, eu penso assim, que precisa capacitação, principalmente com os professores. Não, A gente não pode ter inclusão, eles têm que estar na sala de aula. Então, o professor tem que ter um pouquinho mais de entendimento e paciência e amor com os autistas. olha, o apoio em sala de aula, e quem convive na escola sabe que a professora da sala de aula já tem uma dificuldade para trabalhar com os alunos, né? Por causa das condições que muitas vezes não são adequadas. Quando você coloca uma criança com necessidades especiais lá, com TDAH, autismo ou outra situação assim, o correto é sempre ter um mediador acompanhando. É mediador. Porque isso vai facilitar o quê? Que essa criança seja incluída no ensino com outras crianças. Então, falta o que sempre volta a questão do que falta do investimento do poder público. Não tem Sim. para onde. Agora, a questão de conscientização. Olha, a dificuldade tanto é para a criança lá, que é autista, como a família do autista. Porque há o preconceito das outras pessoas. E o preconceito não fere só a criança que está lá, fere todo mundo envolvido. Todo mundo A envolvido. família também sofre com isso. E porque não pode deixar uma criança com autismo em casa ao Zé Léo, né? Não, ela tem que estar junto com as crianças jogando a bola, do jeito que dá para jogar, brincar, se envolver na brincadeira escolar, né? Sim, sim. E ainda mais, a criança autista já tem um tempo para aprender, tem um tempo de aprender, né? E também tem a sua forma de brincar e sua forma de compreender o mundo à volta. Então a gente não pode medir como se fosse igual a uma criança comum. Bom, É bem diferente, não tem como medir isso. aí minha filha disse assim para mim, papai, lá na minha sala tem uma criança com autismo e tem um mediador. O mediador, ele já tem um estudo, assim, para cuidar do autismo? Olha, era para ser, mas na maioria das vezes é apenas uma pessoa que está lá para tentar ajudar. Tentar ajudar. Mas capacitação tem através da rede online, né, para você pegar e fazer curso. Mas eu acho que o Estado deveria investir mais nessas pessoas, valorizar cada vez mais e mais a profissão E delas. capacitar para ter Tem que esse cuidado, ter, né? De tem cuidar. que ser capacitado, não pode qualquer pessoa. E existe, hoje nós sabemos que graças à internet, a internet tem o seu lado ruim, mas é uma faca de 12 gumes, tem o seu lado bom. Existe grupo de WhatsApp, existe ONG, existe associação sobre o autismo, né? Então, um ajudando o outro. Tem que ser, todo mundo juntos para o mesmo fim, né? Eu vi na televisão sobre uma associação do autismo que tem gente que fica ali estudando, aí começa a falar para a mamãe passa para outra e passa para outra. Então é uma coisa interessante que a pessoa não está se preocupada só com o filhinho dela, está preocupada com os demais. Porque é um negócio sério, é um negócio sério o autismo. Sério, a situação de associações, ONGs ou formas representativas é para valer os direitos dos autistas, né? Como eu falei, a criança autista, ela tem vários direitos que muitas vezes não são respeitados pelo Estado. E cabe quem cabe os órgãos, no caso associações, de uma forma representá-los. E é isso que a gente volta a falar aqui. Por que é importante isso? Porque isso vai ajudar, quando as famílias se unem, a reivindicar mais terapias, mais espaço na rede pública de saúde, mais direitos, mais benefícios. E aí se torna o quê? Se torna uma rede de ajuda. E isso importa. É isso que precisa. E aí a sociedade, que nem nós estávamos conversando, a sociedade ela tem que entender que uma criança autista, hoje é o filho do meu vizinho, o filho do fulano, do Zicano, mas amanhã pode ser o meu, porque a tendência 2030 é 3, né? 3 autistas. Cada 4 ser 3. Ser 3. Cada Então, criança. nós precisamos, tipo assim, você vê uma criança com autismo ali, se você puder ajudar, ajude, entendeu? E quando a criança autista estiver ali fazendo um barulhinho ali, não fica olhando para ela, não ligue não, porque é o mundo dela, entendeu? A gente tem que entender, passar a entender isso, colocar na cabeça que é o mundo dela e a gente tem que, não ela adaptar a gente, mas a gente tem que se adaptar a ela com carinho, amor aos nossos autistas, porque os bichinhos precisam disso. Isso é inclusão, né? Imagina uma criança tendo uma crise no shopping, como acontece constantemente.
As pessoas que olham lá dizem, esse menino é danado, os pais não conseguem controlar ele. E na verdade, E os papais sempre pegam a culpa. Eu escuto isso aí direto. A pois culpa é do é. pai, que não dá uns tapinhas, isso, aquilo, outro. E Mas aí a não é, falta de não, quê? é. Falta de informação e preconceito, É. né? Porque não sabe. Enquanto acontece nas outras famílias, né, tá tranquilo. Mas se acontecer na sua família, Porque como é vai que você acontecer, planeja? porque se vai nascer de 4, vai nascer 3, a tendência é acontecer em toda a família, é isso. Acontecer. E a gente vê que, se você for ver anos atrás, que não tinha informação, tem muitas pessoas que eram autistas. Hoje tem adultos que foram diagnosticados autistas, porque na época não tinham o conhecimento necessário, a forma de verificar, e hoje verificaram. Porque a ciência está melhorando. E a ciência, porque assim, como, o porquê, como é que aconteceu, o que pode ser que está acontecendo ao autismo? Não tem, Não tem resposta não ainda. tem resposta. Eu acompanhei algumas informações dizendo que é questão genética. Outros dizem que talvez podia ser a influência da poluição eletromagnética. Sei. Outros falaram que era na gravidez da mulher a respeito de uso de um medicamento. Não tem nada que diga, é isso. Todo mundo fala, mas ninguém prova nada. Não prova nada, não tem como provar. E os autistas são um ser humano, como todos nós, mas é um ser humano que precisa de um cuidadozinho a mais. Sargento Igleuson, vamos para as condições finais, que o senhor fala um pouquinho para terminar o nosso vídeo. Bem simples, mais informação e menos preconceito. Meio de conscientização sobre o autismo. Meio de conscientização sobre o autismo, viu, gente? Coloque isso na tua cabeça. Não é doença. É uma condição. É condições, viu? Esse é mais um vídeo do Palhaço Doce Alegria. Você que gostou do nosso vídeo, comente aí. Você que não gostou, eu quero é que você vai tomar uma Coca-Cola com X tudo, porque é uma delícia! Tchau! Fique com Deus, você e toda a família!